Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje recebo aqui no podcast o músico, autor e também colega de profissão jornalista Leonardo Panso, que já lançou aí 4 livros e vem hoje contar um pouco sobre essa jornada aqui com a gente. Panso, tudo bem contigo? Tudo maravilha, cara. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Dá pra falar de muita coisa, né? Ah, com certeza. E, tipo, eu agradeço a sua presença aqui também. E também agradeço o presente que você me mandou, né? Eu recebi aqui 3 dos seus livros, nos quais eles estão aqui. Eu tô me preparando pra ler eles. É porque esses dias tem sido uma correria tão grande que eu não tive muito tempo pra muita coisa. Mas eu ainda vou dar uma olhadinha neles. Ah, tem que ler em paz, né? Quando estiver tranquilo. E ultimamente é difícil conseguir isso com o volume de trabalho que a gente tem acumulado nos últimos tempos aí. Eu tenho uma tradição aqui do podcast que é o seguinte: quem nos escuta aqui, a galera é um bando de nerds sedento de conhecimento. E o que você Que bom, tem né? aí? Com certeza. E o que você tem aí consumido nos últimos dias da cultura pop, seja livros, filmes, séries, qualquer coisa que você queira indicar aí pra esse pessoal que nos escuta? Cara, deixa eu ver. Eu acabei de ver 2 temporadas de uma série argentina, chama Jardim de Bronze, que eu curti bastante. Deixa eu ver. Eu tô um pouco atrasado, mas semana passada eu vi 8 episódios do Walking Dead. Eu sei que já até acabou, mas eu só consegui ver 8 agora. Eu Acabou tô entre aspas. Entre aspas, né? É, Sempre entre aspas, é foda. porque agora vai vir um monte de spin-off aí. Isso, eu não pretendo começar isso daí, que é pra nem começar, sabe? Porque, pô, são 10 anos já, sei lá, deu. Acho Uhum. que já deu. Eu nem comecei também, cara, Pois é, mas. não. Eu tô lendo a biografia do Tony Iommi. Tem muito sebo aqui no Rio, né? Eu acho que deve ter. Em que cidade você tá? Eu tô em Guarulhos. Guarulhos, né? Tem muito Guarulhos, São Paulo. sebo, tem muito sebo aqui no Rio. Eu praticamente só compro livro usado. Dá para achar muita coisa barata, né? 15 prata você compra livro bem barato, e tal. Eu comprei tipo essa biografia do Tony Iommi. É o livro que eu tô lendo no momento. Você conhece a Hum, revista Noise, que você tem que assinar e vem o LP? já ouvi falar dela. Então, um cara que trabalha comigo, o Daniel, ele me falou, porra, eu tô com umas 50 revistas aqui e eu não tenho mais lugar. Você quer? Então eu tô agora com 50 revistas para ler, cara. Caraca! E A, a os Nós LP vieram juntos? a Nós é uma assinatura. Você assina e todo mês chega para você uma revista e um LP. E ele ficou com o LP e já leu as Ah, revistas, né? Não quer guardar. Então a Nós, cara, é linda, colorida. É bem legal. Outra dica para quem quiser ir, a revista Continente, que é do Recife, também é altíssimo nível, também colorida e impresso e tal. Eu leio muito online, mas eu comprei alguns números agora recentemente em papel. Então só isso aí, cara, já é bastante coisa para ler, viu? com certeza. E você falou aí dessa quantidade de livros que você obtém às vezes por sebo, Uhum. e também os presentes que você recebeu aí de amigos, né? Você não é muito adepto, por exemplo, do Kindle? Cara, eu não sou, sabia? Eu não tenho. Eu leio no papel ainda. Uhum. Eu sei que é meio ultrapassado, né? Não. Mas eu leio ainda no papel. Até hoje tem pessoas que preferem realmente ter o papel, pegar o livro físico na mão, né? Eu nunca É, comprei um Kindle, cara. Eu nunca testei muito, sabe? Eu acabei indo pelo papel, vou levando e, sei lá, nunca mudei. Talvez eu mude um dia.
Olha, eu recomendo. Não é assim, tipo, abandone o papel. Eu não sou radical nesse extremo. Eu acho Aham. legal também ter o livro físico, né? Principalmente para coleção. E às vezes tem volumes que não tá lá no Kindle também, né? Mas Também, né? o Kindle ele tem uma praticidade muito boa. E assim, ele não é uma tela de um celular. Ele é uma tela que simula realmente um papel de um livro, né? É, Ele é né? confortável. E Isso assim, é um ponto. não sei se você viaja muito, né? Mas, por exemplo, se você está frequentemente saindo de casa, viajando, você não precisa levar uma bolsa cheia de livros. Você pode levar o Kindle e nele você tem ali uma biblioteca inteira só naquele aparelhinho. Ele tem essa vantagem. Cara, eu já viajei muito. Eu acho que eu fui a pessoa que mais viajou aqui que eu conheço. Assim, eu viajei muito com a banda, com os livros, com muita coisa mesmo, de férias e tal. Mas desde. Já tem 4 anos que eu não saí do Rio de Janeiro. É inacreditável, mas eu tive os problemas antes da pandemia, que na pandemia fi- cresceram, né? De saúde mental. E aí eu não saio há 4 anos do Rio, cara. Eu saía 4, 5 vezes ao ano. Fazia turnês longas com a banda, com os livros, né? Então, no Uhum. momento, eu não tô viajando. Eu fiz agora, acho que 5 anos sem pegar um avião. Eu tô achando Caramba. que eu tô achando que essa parte do avião é meio irreversível, assim, cara. Não sei. Eu não, nem consigo considerar aí a possibilidade de entrar num avião de novo. E eu Você já tem fui, medo? foi crescendo, crescendo e não sei, cara, tá cada vez pior. Eu tenho duas coisas hoje que chamam TAG e agorafobia. Então, às Uhum. vezes, eu tô em tratamento e tal, mas às vezes é meio difícil de sair. Então, pegar um Uhum. avião, cara, puta, a última vez que eu viajei, foi até uma boa viagem, eu cheguei a recusar e depois eu falei, putz, eu não tenho convite nunca, né, cara, eu vou voltar. Aí eu tomei uns remédios e aceitei o convite, que foi um convite do Sebrae de João Pessoa para uma palestra num evento enorme lá. E aí Uhum. eu fui em 2018, se não me engano, lancei o livro lá, Os Perfícies, e lancei em Olinda também. Então foi a última vez que eu andei, eu voei, que eu viajei de avião. Eu acho que tem 5 anos. Eu tenho parentes que também, assim como você, eles não entram no avião, mas nem pagando hoje em dia, cara. Pois é, Eles... cara, eu não sei. Eu acho. A gente fala sobre isso na terapia, né? Eu Uhum. voltei para terapia tem um tempo. Eu adoro, na verdade, terapia. Eu tinha parado. Eu acho que eu voltei em dezembro, novembro, algo assim. E ele sempre acha que eu não posso dizer isso, né? Que eu preciso considerar que é possível e tal. Vamos ver, Uhum. cara. Eu conheço 27 países, né? Mas hoje, para entrar no elevador é difícil, assim. Então, eu não sei. Hoje eu diria que não. Vamos ver. A música, com certeza. Eu comecei a tocar mal pra caralho e tal, muitos, mas sempre O que entrou primeiro pra ti? Foi a música ou o jornalismo? o violão no Natal de 87. Não, Natal de 87 eu ganhei. É a partir daí que eu comecei a tocar. Em 88 eu já tinha uma banda horrível e tal, a gente fez um show só. Mas com certeza foi a música, daí foi, né? Foi as coisas foram andando. E assim, eu já escrevia e tal, mas não tinha ainda uma ideia de ir para a faculdade e ser jornalista, tanto que meu segundo grau não tinha nada a ver com isso, assim, tá sempre muito novinho, não tá, fica meio perdido, né? Então eu estudei num colégio aqui, Cefet, deve ter em São Paulo também, né? Acho que tem. Tem no Brasil todo, é uma escola federal de técnico e tal, e depois você está num lugar Hum. ali muito nada a ver, estudando matemática e tal. Mas eu sempre gostei de escrever, então acabou. Na verdade, eu comecei outra faculdade, na UERJ, na estadual aqui, eu fazia letras, mas eu fiquei pouquíssimo tempo, sei lá, cara, 2 semanas, e larguei. E aí acabei virando jornalista, cara. Mas a Que da música, com hora. certeza, primeiro, se a música sempre foi o plano A, eu sempre tentei viver disso, né? Então o jornalismo estava ali no plano B e virou o plano A já há muito tempo, né?
Tipo, a gente vai falar mais pra frente disso, mas hoje você trabalha na área do jornalismo até os dias de hoje. Eu fazia um montão de coisa, mesmo antes de me formar, mesmo antes da faculdade eu já escrevia fanzine, revista, fazia um monte de coisa. Mas o meu primeiro emprego mesmo, eu tinha 29 anos, era super meio velho assim, né? Porque antes eu trabalhava com a gravadora, que eu meio que tenho ainda, mas faço praticamente nada. O nome existe, a Tamborete, mas eu me perdi. É, Eu consegui um emprego. Esse emprego apareceu, eu estava já velho, assim. Então, mas eu já escrevia, meio que vivia de música, né? Fazia um uhum. montão de coisas, ou tocando, ou ao redor da música, com a gravadora e tal. Então, quando apareceu esse emprego, eu fiquei relutando pra caralho em aceitar. Mas, cara, lá se vão 22 anos. Então, Valeu a pena. eu tô em outro emprego, não nesse de 2001. Mas fui ficando, de alguma maneira, tô aí, né? Tô no mesmo Co- emprego agora, vai fazer 15 anos em fevereiro. Pô, que legal. Como diria uma professora minha, né? O bichinho do jornalismo te picou. É aí da sobrevivência, da estrutura um pouco melhor para ajudar a família, porque música foi acontecendo de. Não é uma coisa muito segura, né, cara? Ainda mais se Uhum. você tá tocando na banda underground, independente. Então tem momentos melhores que você vive, tem momentos piores, tem momentos aí, porra, sai alguém da banda. É tudo muito inseguro. Chega um momento que fica difícil, né? Sim, Então, e acho que como jornalista funciona bem, né, cara? Você vai ficando é porque não tá fazendo mal, né? Assim, não tá escrevendo mal, porque senão te demitiriam, né? Tem tanta gente para uhum. entrar, se você E, não. Se você é fácil te demitir e arrumar mais cinco pro lugar, né? e Então, se hoje em você. dia, principalmente, né? Muito, muito, muito fácil, cara. Se eu sair de lá, eles contratam outro ganhando menos na meia hora. Tá muito Muito, concorrido, cara, hoje em dia. muito, muito concorrido. Tem muita gente no mundo, cara. Muita gente mesmo. Eu, de certa forma, né? Tipo, eu faço uns freelas, Aham. mas eu ainda tô tentando me colocar no mercado ainda. É difícil, cara. É bem difícil. Aqui no Rio teve muita demissão. Esse ano teve muita demissão, toda hora tem. As grandes empresas estão demitindo bastante, então você entrar com CLT, tudo certinho, é um negócio difícil, cara. Eu só saio do meu lá, mesmo que não seja um salário incrível, tal, mas se você for comparar com a estrutura de fora, pô, eu vivo meio tranquilo, assim, vivo na Zona Norte, no subúrbio e tal, mas, pô, tem toda uma estruturazinha, sabe, ok. Então eu não saio não, cara. Ainda mais com a minha idade. Você sabe que quanto mais idade é difícil de arrumar, cara. A gente, tipo, eu sou oficialmente considerado velho, né? Então, já era. Tem que ficar lá até o último momento que der. Com certeza, cara. O que tá. Nos tempos que a gente vive, o que você tem na sua mão, você não pode soltar jamais. Não, não. Tô lá. Quais eram as bandas que te influenciavam naquela época, assim, na sua adolescência, quando você começou a tocar? Conta um pouquinho aí pra nós. Eu comecei, quando eu comecei a tocar, era o boom dos anos 80 ali. As bandas que fizeram sucesso foram meio que as primeiras coisas que eu ouvi ali. O grande primeirão foi a Blitz, e aí depois Uhum. veio Legião, Paralamas, quer dizer, acho que eu mais gostava Legião, Titãs, Plebe. Eu vi essa galera toda ao vivo, eu vi o Traje a Rigor, que a gente hoje tem vergonha de ter gostado, em 85. Eu tinha 12 anos, vi os Titãs em 86, na turnê do Cabeça Dinossauro e tal. Isso aí foi foda. Até que eu ganhei um cassete, cara. Eu lembro bem indo pra escola, assim. Um amigo me deu um cassete. E eu passei a ouvir aquilo muito, muito, muito. Não tinha nada escrito. Eu levei mais de um ano, acho que uns 2 anos para descobrir o que que era, quem estava tocando, porque era um cassete sem caixa, sem nada, nenhum Uhum. nome, nada. E eu ouvi aquilo 1 milhão de vezes, até.
em algum momento, isso aí eu tinha 87, né, 14 anos. E até descobri que era o primeiro disco do Garotos Podres e o primeiro disco dos Replicantes. Caraca. Então, foram as duas primeiras coisas que eu ouvi, assim, de underground, né? E até eu passar a conhecer algumas pessoas aqui do meu bairro mais velhas, que já iam para show e tal, e eu comecei a ir a show com elas, assim. Então, eu vi o Ratos de Porão na turnê do Brasil, eu vi o Sepultura na turnê do Beneath the Remains, os shows mais violentos nessa época, né, cara? Tinha muito careca aqui, Uhum. careca da Baixada, sabe? Skinhead. Então eram Sei. shows, tinham shows violentos, cara, porrada estancava. Então eu lembro de um show super violento que foi Cólera e Tubarões Voadores, cara. Passou, você não vai lembrar que é um programa muito antigo na TV Manchete, chamava Documento Especial sobre punk. Eu tava nesse Lembro da show. TV Manchete, mas não lembro do programa. Esse programa você acha no YouTube. Eu acho que você bota Documento Especial Punk. Era uma parada daquelas coisas meio de TV sensacionalistas, assim. Então Eu vou dar uma olhada. foram as primeiras coisas que eu ouvi. E aí era o seguinte: tinha aqui no Rio de Janeiro uma rádio muito importante, que era a Fluminense, e tinha um programa de manhã, chamava Mac Twist, 10 da manhã, de 10 às 11. E eu ouvia todo dia, porque eu estudava de tarde. Então Uhum. eu ouvia de manhã, e era um programa que, porra, ali apresentou tudo pra mim, cara. Porque você não imagina, não tinha disco, não tinha rádio que tocasse aquilo ali. Então no Mac Twist tocava Toy Dolls, Agent Orange, Suicidal Tendencies, Husker Du, toda uma outra. E tocava os punk brasileiros também, Mercenárias, Ratos. Então esse programa era importantíssimo, assim, eu ouvia todo dia. E aí, mesclando com isso, cara, tinha um outro programa, eu acho que eu não vou lembrar o nome, mas era na Transamérica, domingo, meia-noite. Esse programa, ele não era tão punk, assim, do hardcore e tal, mas ele era meio que um lado B. Então esse programa foi importantíssimo também, porque ele me apresentou uma outra galera, sabe? Então nesse programa eu conheci Ojeriza, Picassos Falsos, Violeta de Outono, Cabine C, 365. Era como se fosse um alternativo menos hardcore, menos punk, mas ainda muito lado B, sabe? Então, esses dois programas eram muito, muito importantes aqui no Rio, no final dos anos 80. Eram as duas melhores coisas que tinha por aqui. Quer dizer, a Fluminense inteira era importante, né? E é importante você falar isso porque é uma época ainda longe da gente ter internet do jeito que é nos dias de hoje, né? Na verdade, de você ter ali uma internet minimamente decente para você poder pesquisar as coisas. Então, naquele tempo, para você conhecer música, né, era através da rádio, era através dessa troca É, de fitas, que nem você falou, né, fitas cassete. Para quem não total. sabe, é um negócio que veio antes mesmo do CD, né? A gente colocava as fitas no tocador no rádio e aquilo É. ali tocava as músicas. Tinha o lado A e tinha o lado B. Por isso que esses termos são utilizados hoje em dia também, né? O lado A e o Eu lado B. lancei, eu lancei dois dos meus discos solo em cassete. Lancei um dos discos do Jason também, que é a banda que eu toquei. Acho que eu te cortei aí, né? Foi mal. Não, relaxa, fica à vontade, Mas eu cara. lancei algumas, eu lancei algumas coisas em cassete pela Tamborete, a minha gravadora. E isso é bacana, né? Uma coisa bem retrô mesmo. Pra É, colecionador é de encher os olhos. E eu lancei como bonitão, assim, é do meu disco, do Sombras, o terceiro disco, é lindíssimo. É feito aqui no Rio, na fábrica da DEC, né, que faz os vinis, tem a fábrica de vinil aqui no Rio. E é a mesma qualidade, cara, do Planet Hemp, eles lançaram o Arctic Monkeys no Brasil, todos os lançamentos da Pitty, Nação Zumbi, cara, é altíssimo nível. Os cassetes são americanos, né? Isso é tudo importado. É altíssimo nível. Ah, legal, cara. E É, até hoje tem bandas que lançam LP, né? tem. Eu adoraria fazer meus discos em LP, mas aí teria que mudar muita coisa na minha vida para eu conseguir, porque a tiragem não é que a tiragem é grande, é que a minha vida foi para um outro lado que hoje eu acho que eu não teria 250 a 300 compradores, sabe? E é um investimento muito grande.
É arriscado, né, cara? É bem arriscado. Então hoje, como eu não faço show, não estou mais fazendo turnê, é bem arriscado. É arriscado a um ponto assim que não tem como eu fazer, não. Mas eu adoraria, cara. Adoraria demais. E nos dias de hoje, principalmente, né? Naquela época já era isso. Você deve ter passado muito pela época em que a pirataria ficou muito forte, né? Ficou, Mas, bastante. mas tipo, já era difícil comprar, o artista lançar e as pessoas comprarem o disco original. Hoje em dia, então, é basicamente só colecionador, gente muito fã mesmo que vai comprar a parada, né? Porque hoje em dia a galera quer tudo na palma da mão lá no celular. É muito fácil, né, cara? Eu tô, como eu te falei, lendo as revistas, as Noise, e o telefone fica do lado. E aí, quando eu tô lendo lá uma entrevista que cita alguma coisa que me interessa, você vai ali muito rápido no Spotify e descobre quem é Uhum. O Dom L. Às vezes eu tô um pouco defasado, eu falo, puta, nunca ouvi falar. Aí você vai lá no Spotify, tem 500 mil de ouvintes, né? Mensais. Eu falei, bom, Sim. acho que eu que tô meio defasado então, né? Porque ouvido a pessoa tá, né? O artista tá sendo ouvido, eu que tô meio por fora. É muito fácil, né? Isso é uma coisa que eu comento muito com as pessoas, tipo, a palavra famoso, ela meio que perdeu o sentido nos dias de hoje. Você não concorda? Cara, tem muita coisa ruim nisso daí, sabia? Tem. Eu vi uma entrevista ontem, uma entrevista não, só um pedacinho do Matheus Nastergalli, sabe, o ator, Uhum. que é incrível, fantástico. Eu tava vendo uma entrevista dele no Provoca, eu acho que do Marcelo Tais, em que ele falou que teve uma época que ele recusou, ele começou a recusar novela das 9 e tal, porque ele falou, cara, eu tava ficando tão famoso e aquilo, ele falou, cara, aquilo é brega, aquilo é estranho, assim. Ele falou, voltei a fazer teatro, voltei a fazer os filmes. Ele falou até do Cláudio Assis, que é um diretor do Recife mais underground, e, e ele falou, eu não estava mais curtindo aquilo, sabe? Então, essa coisa até do Spotify, das plataformas, ela é um pouco enganosa também. Esses Sim. números, você olha ali 500 mil, mas às vezes é uma, duas, três faixas que estão numa playlist e aquela faixa toca pra cacete. Uhum. Não é? Viralizou. É. Então, às vezes você vê que assim o cara tem 1 milhão de plays numa faixa e as outras faixas têm tipo 50 mil. Aí você vê, bom, só não tá tão bombando quanto parece, assim, né? Porque é um pouco como se fosse um rádio, né? As pessoas ouvem o que tá ali mais à mostra. Então, é um pouco enganoso também. Sim. Cara, quando eu falo desse lance do famoso também, eu penso o seguinte. Antigamente, né? Quando eu digo antigamente, na época que eu cresci, que foi nos anos 90, né? Aham. Você deve ter dado risada porque você veio bem antes disso. É. Mas, tipo, eu lembro que era uma época ainda pré-internet, a internet estava começando, a gente foi ter um pouco acesso a isso um pouco depois. Ah, bem E depois. então, tipo, o que que nós tínhamos naquele tempo? A televisão como principal veículo de comunicação, né? É. Então, e nem todo mundo, a grande maioria. Talvez um pouco rádio também. O rádio também ali junto, né? É. Mas, tipo, a grande maioria não tinha condições de pagar um plano de TV por assinatura. Então, Ah, não. digamos que a grande maioria do Brasil assistia basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, Era Globo e SBT. Globo e SBT. No É, máximo ali uma Record da vida, e aí a gente ia é. para alguns outros canais às vezes, mas, tipo, É, os principais eram esses. aqui uma coisa, uma TV que era mais interessante que a TVE, a TV educativa. Vocês aí têm a TV Cultura, né? Isso. Eu via muita coisa na TVE, e até na Manchete mesmo, cara. Manchete tinha Pirata do Espaço, D'Artagnan. Eu gostava muito da Manchete. Ah, eu cresci vendo TV Cultura e Manchete eu peguei lá, Cavaleiros do Zodíaco, É, eu aqueles via esses desenhos Tokusatsu. que eu te falei, né, que eram mais antigos. D'Artagnan, Pirata do Espaço, Sport Billy. Mas eu Exatamente. curtia pra caramba. E assim, tipo, todo mundo basicamente assistiu as mesmas coisas naquele tempo. É, Hoje a gente tem total. uma oferta gigantesca de serviços de streaming, sejam pagos ou gratuitos. Então, se você junta uma sala com 10 pessoas
cada uma vai dizer que tá assistindo uma coisa diferente, né? Então fica muito difícil você definir o que é famoso. Você quer ver uma coisa que me quebra? É quando alguém chega pra mim e fala: Ah, você tem um podcast, que legal. Qual foi a pessoa mais famosa que você já entrevistou? Eu falo, cara, não Ah, faço a cara, menor ideia. não faço a menor ideia, né? É, tipo, Não, eu já não. entrevistei pessoas assim que, tipo, tem 1 milhão, um canal com 1 milhão de inscritos, e que eu conheço bastante. Pra mim é famosa, mas tipo, eu posso falar pra você e você não faz a menor ideia de quem é. É possível, cara. É possível. Porque tem muita gente, tem muita coisa. Às vezes você está interessado num assunto que eu não estou tão interessado, que a terceira pessoa não está tão interessada, Sim. né? Aí eu conheço, você não, o outro não. Pô, eu tô aqui lendo Noise, cara, e cada entrevista de um artista ele cita 10 pessoas que trabalham lá no disco que eu não conheço ninguém. Eu falo, puta, outra, muito, muito outra geração já, né? Tem mais, sei lá, quantas gerações depois da minha. É muita, muita galera, muita galera. Você vê o The Town esses dias aqui, o festival que eu estava aqui Uhum. trabalhando, e eu não conheço várias coisas que eu nem sabia o que era, cara. Eu nunca ouvi uma música do Post Malone, Demi Lovato eu não conhecia nenhuma música, sabe? Esse final de semana agora que eu não trabalho, eu não vou nem ver, cara, não vou ver nada. Mas eu conheço pouca coisa. Ali tem o Foo Fighters, né? Uhum. Pitty vai tocar, é... Garbage vem, né? Eu não Sim. conheço muita coisa não, cara. Tô meio desatualizado, eu acho. Mas não é legal isso também, cara, ao mesmo tempo? Tipo, já pensou que chato se a gente tivesse conhecido tudo também? Ah, não tem como conhecer tudo, cara. E tipo, você ouve eu não quero ficar parecendo tio velho, assim, de não quero ouvir nada novo. Não é isso. Você pode ouvir e curtir, não tem nada, nenhum problema. Eu ouço umas coisas novas, sabe? Mas é que não dá pra ouvir tudo também. O que tá bombando é trap. Não sou tão fã de trap, né? Que eu não Nem quero. eu. Pois é, mas tudo bem. É o que tá bombando. E pronto. Quem é moleque tá ouvindo e ponto final. Não tá interessado na minha opinião, né? Nem eu tenho nenhum amigo moleque pra dar opinião. E, porra, tranquilo também, né? Tipo, se é o que tá bombando, né? Tem os seus motivos pra isso. Não É, faz particularmente o meu estilo. Eu fico escutando as coisas que eu gosto. Que pega, tipo, a parada que eu cresci escutando, basicamente, né? pois é. Não que eu seja muito saudosista, mas se eu pego as bandas que eu escuto hoje em dia, é basicamente as mesmas bandas que eu escutava 10 anos atrás. Eu tento dar uma mudada porque vai enchendo o saco um pouco. Mas eu acho que eu até tô ouvindo algumas coisas mais novas, assim. Da época que bombou o Emocore, Sei. você escutou muita coisa naquele tempo ou Eu também acho ficou que um pouco. não. Acho que eu já tava num outro. Porque seria o quê? Tipo as bandas nacionais, né? Nacionais ou até mesmo internacional, né? Teve o My Chemical Romance, né? O Não. Simple Eu Plan. sei o que é, mas não era muito da minha. Eu acho que eu já tava velho para essa onda aí. Foi Já não- basicamente assim, tipo, um dos últimos respiros do rock aqui no Brasil, assim, Eu em conheço, questão eu de mídia. conheço, eu conheço só os hits, assim, ali, My Chemical Romance, aquele da igreja, Simple Plan, eu Helena, acho, Helena, né? Simple Plan, isso. eu acho que nem assim, de nome não sei nada. Então eu sei um Welcome to pouco, My Life, você já deve ter ouvido. talvez, deve ter coisas que você falou, pô, não tem como o cara não ter ouvido, né? Mas não era Uhum. muito da minha onda, não. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E como foi que surgiu a sua banda, Jason? Cara, na verdade o Jason, ele é tipo, sei lá, minha sexta, sétima banda, nem sei. Mas foi desde 88 até 90. O Jason começou em 96. E assim, é bom dizer que eu já saí do Jason há 12 anos. Né? Eu toquei por 14 anos, né, de 97 a 2011, janeiro de 2011 eu saí. Certo. Então, de 88 a 97 foi meio que uma busca insana ali de encontrar as pessoas que tivessem interessadas em arriscar coisas, sabe? Que não Uhum. tivessem. Porque antes era foda, cara. Você quer ensaiar, quer tocar, quer viver daquilo, quer fazer um monte de coisa.
E as pessoas, não vai dar para ter ensaio porque tem o aniversário da minha namorada, tem o aniversário da minha mãe. Eu vou num casamento. E levou muito tempo para eu achar, para eu ver, pô. Uhum. Então, quando o Jason começou, quer dizer, eram quatro pessoas meio sem paciência com as bandas antigas, né? O Flock e o Vital, que eram do Poindexter, eu e o Rafael, que era do Baba Cósmica, que estava começando a gravadora comigo, o Tamborete. Então, a gente trabalhou muito rápido. Ali foi quando, assim, primeiro a gente já estava talvez um pouco mais tocando um pouco melhor, tal, depois de muitos anos, já tinha vivido muita coisa de show ruim e tal, de undergroundzão mesmo, viajado, já tinha viajado para São Paulo, Belo Horizonte, aqueles primeiros sonhos de sair tocando por aí, né? Então o começo do Jason foi isso, assim, foram nós quatro querendo, pelo menos a minha ideia maior era essa, cara, de acelerar, de não ter desculpinha, sabe? Então a gente trabalhou muito rápido, cara. Os primeiros 5 anos do Jason, a gente fez muita coisa. Porque em 97 a gente começou, no mesmo ano a gente já lançou uma demo. O Rafael tinha muitos contatos, muitos, né? Ele vem o pai e a mãe são da indústria musical, então ele já vinha de muito conhecimento. Ele arrumou um estúdio foda, que é o Impressão Digital aqui no Rio, para a gente Uhum. gravar a demo. Então a gente gravou a demo com 7 músicas, foi muito rápido. E aí, em 97 mesmo, cara, a gente já começou a gravar o disco, terminou no Carnaval, se eu não me engano, de 98. O disco já saiu em 98. E aí daí, cara, foi tudo muito rápido. Então, tipo, de 97 a 2002, a gente fez 3 discos, a demotape, várias faixas extras que estão por aí em vários lançamentos. A gente entrou em dezenas de coletâneas, era uma época que eu trabalhava muito nisso. A gente até hoje saiu em mais ou menos 100 a 110 coletâneas em CD, vinil e cassete pelo mundo todo. Eu fazia Caramba. muito, muito contato. E, inclusive, recentemente o Vital foi pesquisar na internet, que ele sabe mais coisas de internet do que eu, e ele achou um monte de coletâneas que tem faixas da banda que eu nem sabia, cara, né? Negócio na Rússia, no Japão, na França. Às vezes saiu CDR, saiu vinil, cara, muita coisa. Tem no Canadá, assim, saiu algumas coisas no Canadá também. A Alemanha nem se fala, porque a gravadora era de lá, a gente lançou 3 discos na Europa, né? Lançou muita coisa, cara, muita coisa. Então, esses primeiros 5 anos que a gente foi para a Europa, eu escrevi o livro, o primeiro livro, a gente lançou 3 discos, começou a tocar, foi para o Nordeste em 98, 99 e 2000. Essa parte foi muito boa, cara, porque dali deu para descobrir, tipo, 3, 4 semanas fora de casa, que você estava com as pessoas certas, né, que estavam se arriscando, que estavam ali para tocar mesmo, não era, não, tipo, não posso porque tem aniversário da minha mãe. Então Uhum. essa parte foi das mais legais, assim, de opa, finalmente tô com as pessoas certas aqui, sabe? E vocês fizeram muita turnê fora do Brasil também, né? A gente fez 3 turnês, cara. Foi 2001, 2003 e 2006. Um total de 130 shows na Europa. 13. Não, a gente foi em 14 países e tocou em 13. Depois eu fui na Europa de novo com os Replicantes, lá de Porto Alegre. Eu escrevi um texto que está inédito, acho que nunca vai sair, sobre eles. O Vander Wildner me convidou para viajar com eles e escrever sobre a turnê, 2006. E eu viajei 2 semanas também com o Agrotóxico, aí de São Paulo, 2007, em São Paulo, na Europa também. Então foi isso, as 3 turnês que a gente fez. Aí a primeira turnê, que foi a de 2001, foram 62 shows em 78 dias, acho que 80 dias, que se você considerar ir e volta e tal. Uhum. E foi daí que saiu o primeiro livro, né, que é um diário da turnê, com foto, com cartaz e tal. E ele é até interessante porque até hoje eu não peguei, cara, porque a inspiração de fazer esse livro é um livro que eu nunca li, então eu não sei como ele é, eu só sei que ele existe, que é o Get in the Van, do Henry Rollins, né, do Black Flag. E eu falei, pô, o cara fez um disco do livro das turnês, das viagens e tal.
mas eu nunca li. A ideia chamou a atenção, né? Pois é, eu tenho uns amigos que moram fora, Canadá e tal, principalmente, e eu já pedi para comprar para mim, mas eles falaram, porra, comprar usado mesmo. Mas aí só tem nos Estados Unidos, o correio sai caro. Uhum. Ele já me trouxe um monte de livro quando vem para cá de férias, mesmo esquema assim de comprar usado, como eu compro aqui. Mas esse do Henry Rollins eu não li ainda, cara. Mas é baseado nesse. A ideia foi dessa, foi saber que ele tinha esse livro que descreve, que falava das turnês. Então, não sei como é o livro dele, mas você tem aí com você, né? Um dia Sim, você, sim. quando você for ler, é bem um diário, assim, das loucuras todas, das perrengues, das coisas boas e tal. Aí tem foto. Esse é um livro que eu gostaria muito, assim, de. Não vai acontecer, é muito difícil. Mas eu gostaria muito de relançar ele, sabe? Eu não gosto do formato, da diagramação. Queria reescanear as fotos, botar foto inédita. Acho que seria muito bonitinho de fazer. Mas é muito complexo. Eu entendo. Eu sei que ele tem um formato muito que se assemelha a um álbum, né? Ele tem uma carinha de livro de escola, cara. É, sim. E, a primeira pessoa que pegou esse livro para diagramar, que decidiu esse formato. E quando eu vi, estava tão adiantado, não foi ele que terminou. Quem terminou a diagramação foi a terceira pessoa que mexeu nisso, que foi o Flock, que acabou diagramando todos os livros na sequência, que é o baixista do Jason, que tem, putz, centenas e centenas de capas de disco pelo Brasil todo e tal, que ele fez. Uhum. E aí não dava mais para mudar. Então esse formato, cara, é um formato que me incomoda. Eu acho ele feio. Eu acho daria para ser melhor. Você vê que você comparar com os outros três, na verdade você só tem dois, né? Só tem três no total. Uhum. Cada um tem seu formato, né? O Superfícies é horizontal. O que você não tem é o mesmo tamanho do Superfícies, mas ele é o vertical. Então a gente sempre tentou fazer uma coisa diferente. O Esporro é quadrado, né? O Então, Esporro é o que mais se assemelha mesmo ao livro tradicional, né? O outro, o do Jason, da turnê, assim, uhum. tipo, não é uma crítica, nem um demérito, eu realmente achei um formato diferente, ele me lembrou revista, né? Um É, formato muito parecido com revista. ele tem um formato diferente, sim. Tipo, é uma coisa que você olha e fala, ah, é diferente, mas, tipo, É, eu achei bonito, eu achei charmoso ele. é bonito, né? Eu É, tenho eu achei. vontade, quem sabe um dia talvez até faça para lançar digital, porque aí você não tem um custo gigantesco, né? E nem fica com o livro acumulado em casa. Sim. E hoje, como eu não viajo mais, é muito mais difícil de vender, né? Uhum. As turnês da banda ajudaram muito a vender livro, né? A gente Você viajava. vendia na banquinha junto com os CDs? Total, vendia. Óbvio, eu também mando pelo correio, óbvio, mando até hoje, né? Tem gente que fala, pô, tô há 5 anos para comprar, tô há 10 anos para comprar. Tem gente que realmente levou 15 anos. Pô, porra, só agora que eu lembrei, vou comprar o primeiro. Aí, então, ó, tem mais uns três aqui, tá? Vou comprar todos. Então eu também envio, mas na época com a banda, cara, ajudava muito, assim, porque Imagino. a gente teve uma época a partir de 2002 que a gente passou a viajar de carro. Então você joga aquilo tudo dentro do carro. Então todo sempre jogava os livros ali, bom, sai, enche de livro aí, fora equipamento todo, merchandise, camiseta, disco, né? E aí já tinha 2003 já tinha o LP gringo. E aí você entulha aquilo tudo e sai por aí, né? Então essa parte de não fazer turnê mais, de não estar numa banda, para os livros é prejudicial. Ainda mais no Brasil, né? Aqui, puta, cara, não vamos nem falar de brasileiro não ler, que ainda É, mais nos já novos é de praxe. ainda mais nos novos tempos, cara. Minha cunhada estava falando aqui outro dia que a minha sobrinha nunca leu um livro inteiro, tal, ela tem 15 anos. Tem muita informação, né, cara? Hoje, se você for pensar, o podcast é meio que isso, é meio que um livro falado, assim, só com umas histórias que estariam num livro. Só que a pessoa não precisa ler. Ela põe ali o fone, vai lavar louça, vai fazer a faxina
e fica ouvindo as histórias. O Então tem audiolivro, essa, né? um Tem muita áudio, gente. sei lá, talvez fosse uma espécie de audiolivro, sabe? E tem muita gente que não tem nem paciência. Tipo, um Não podcast como esse tem. meu aqui, tipo, tem gente que, não, 1 hora e meia, nossa, é muito tempo. É É, muito tempo, cara. Tem uns que são grandes mesmo, cara. Eu vi outro dia um Andréas no Amplifica, se não me engano, que é do Rafael do Angra, são aham. 4 horas. Esses, principalmente esses mesas casts, né? Eles vão São muito nesse enormes, né? formato aí. Eu, por exemplo, eu não tenho coragem de assistir podcast com o Pirula. Não sei se você conhece o Pirula, mas, tipo, Não. ele é um youtuber cientista, né? E Uhum. assim, cara, quando ele participa de podcast, vai 10 horas facinho. Meu irmão, 10 horas não dá. Não dá não, cara, você tá louco. Eu, Ah, eu tá nem chego louco. perto. E Eu eu tô gosto do vendo, cara, hein? eu tô vendo uns agora que eu acho que as pessoas estão se forçando a colocar por volta de 1 hora. Cara, O Rodrigo Dead Fish tá com um, que é hospedado no site do Terra, que é 1 hora. O Thunderbird tem o dele, que eles tentam ali ficar 1 hora, tem uns que passam um pouquinho. O do Gordo, do Ratos, o panelaço lá. Não, o Estúdio Plá. É 1 hora, 1 hora e 5. A só um galera tá tempo meio bom. que. Tá dando uma enxugada para não ficar. Cara, 3 horas é muito difícil. Por mais que a proposta seja tipo a pessoa colocar para escutar enquanto está fazendo outra atividade, É, dependendo do que você está fazendo, dá para você ficar escutando podcast e se não, três concentrando na horas conversa não. do cara. É muita coisa. É muita coisa. Eu evito ao máximo aqui. Eu tenho episódios aqui que tem mais de 2 horas. Entendi. Mas quando isso acontece, porque assim, eu também não fico limitando também o convidado, nem eu Aham. longe disso. Mas normalmente quando isso acontece é porque o negócio rendeu muito. Foi Mas incrível, né? exatamente. Mas eu tento sempre buscar ali um tempo, 1 hora, 1 hora e meia, no máximo ali, que eu acho que é um tempo Para não aceitável ali. cansar, né? Pra não cansar também. Qualquer coisa eu É. falo pra pessoa, não, depois a gente marca um segundo bate-papo e você vem aqui pra eu ter mais história pra você contar numa segunda vez também. Com certeza. Inclusive o Rodrigo do Dead Fish, ele veio aqui esses dias. Gravou, né? Gravou, a gente Fez gravou. aí, fez aí pessoalmente, não, né? Pelo Não, não. online. É Online, tudo. né? Eu só gravo remoto, Tá basicamente. bom. Mas Não, o Rodrigo então tem agenda gigante, cara. A banda tá bombando agora. Os caras vão pro Nordeste já semana que vem, eu acho. foi, cara. Eu chamei ele já tinha um tempo. Ele falou que tava preparando. Ele ia fazer uma cirurgia e depois ia preparar um álbum de estúdio, né? E Aham. aí ele falou: me chama tal data. Eu chamei. Ele falou: tá, vamos fazer aqui porque depois disso é estrada direto. O álbum de Aí estúdio, o disco de estúdio tá gravado já. já tá gravado. Só que Já, ele ele ia me sair pra uma ligou. turnê, acho que na Europa também. Não, já voltaram da Europa já. Já Foram voltaram. 15, Mas foi, 15 shows, eu acho. mas foi antes da turnê da Europa. Eu Foi, né? Não, gravei o um disco, dia o com ele. disco, o disco foi antes da Europa também. Ele me ligou aqui, me escreveram lá, porra, vem pra cá e tal. Porque eu ia muito ali, eu fui no Ponto Cego, eu fui nos discos, quando ele gravava o disco aqui na DEC, o shopping onde fica a DEC é do ladinho do meu emprego. Só que como eu tô Aham. home office já há 3 anos, 3 anos e meio, né? Eu não tô mais Uhum. indo lá, cara. E é muito longe, assim, daqui pro estúdio onde ele estava eram 30 quilômetros, dá 60 quilômetros. Nossa, E aí eu falei, putz, muito Rodrigo, longe. eu não vou conseguir, cara, tem que trabalhar e tal. E aí não fui, mas eu sei que o disco já foi gravado já. Não, foi gravado. No dia que ele gravou comigo, ele falou, ó, a partir do próximo, acho que no dia seguinte ele ia sair em turnê, né? É, E nessa turnê na Europa ele ia tocar coisa antiga, os discos anteriores, e quando é. voltasse ia ser o lançamento desse disco novo. Isso, mas eu vi que já tem 5 shows no Nordeste por agora. Não, os caras estão turnê pelo Brasil todo, ainda Eu vi hoje bem, também cara, que tem show, vai ter show no Pará. que foda, cara. O Dead É, Fish é uma merece banda muito, né? que Eu gosto pra caralho. merece, Eu merece, gosto cara. demais, gosto demais. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. O seu primeiro livro foi esse do Jason, então, né? Foi. Saiu em 2000, saiu
Eu escrevi ele em 2001, durante a viagem. Ele demorou o mesmo tempo da viagem, foi o tempo que eu levei para escrever. E ele saiu em 2005 só. Uma coisa antes que eu esqueci de perguntar, o nome Jason tem alguma Uhum. referência ao Jason da Sexta-feira 13? Total, é isso. É isso. Eu percebi pelo desenho. A gente tinha uns adesivos assim com a máscara cortada, o Flock tocava com a máscara. A gente, a Da hora. gente, a gente descobriu depois que o que a gente queria deu muito errado. Porque quando a gente pensou num nome, a gente achou que a gente queria um nome simples, pequeno, e que fosse pronunciado da mesma maneira no mundo todo. E foi uma bobagem gigante, porque não tem nenhum país que fale Jason igual a outro. Nos Estados Unidos Hum, é de um jeito, na Alemanha é de outro, na Argentina é outro. O J tem um som em cada país, sabe? Então foi muito inocente da nossa parte. Mas era isso, a gente queria um nome simples assim, curtinho, né? E é uhum. totalmente o do Sexta-feira 13, sim. Pô, que da hora. E como é a receptividade do pessoal da gringa? Você sente alguma diferença daqui do Brasil? Ou lá o pessoal tá mais aberto? Conta aí um pouquinho pra nós. Cara, o que assim, a gente fez uma. A gente tem uma coisa estranha no Jason que eu não sei te explicar, porque assim, a gente foi muito, muito maior no Nordeste do que para cá. E a gente Hum, nunca entendeu o porquê, eu não sei explicar porquê. Então, se você comparar a banda no Nordeste com a Europa, fica até impossível, porque lá ninguém fala o idioma e a gente canta em português. Quer dizer, cantava, uhum. né? A banda canta até hoje, é que eu não tô. Mas tudo da banda é em português, não tem nenhuma faixa em inglês. Agora, lá a gente tocou muito show foda na Europa, cara, muito. A receptividade era ótima, era melhor do que, por exemplo, tocar em São Paulo, tocar no Rio de Janeiro mesmo, cara. A gente fez poucos shows fantásticos no Rio, sabe? A gente deu um azar muito grande, assim, gigante mesmo, que não sei se você lembra como o Circo Voador foi fechado, aquela história da briga que teve com o prefeito, foi no show do Ratos Porão com Garotos Podres e tal. E o circo ficou fechado, sei lá, 7, 8 anos. Então a gente perdeu, cara, os melhores anos da banda sem ter o melhor lugar do mundo, que é o Circo Voador. Então a gente acabou não fazendo muito show incrível aqui no Rio. Tem alguns, claro, Fundição Progresso. Depois, mais tarde, a gente tocou no próprio circo. A gente fez, mas não fez tão grande. Então, assim, a receptividade que a gente tem no Nordeste é uma outra coisa, cara. É meio inexplicável, assim. A gente fez 80 shows. Quer dizer, a banda hoje já fez mais, né? Mas comigo fez 80 shows. E a gente fez os maiores shows da banda lá, cara. A gente fez show com o Charlie Brown, com o Planet Porra! Hemp. A gente tocou em festival para 5 mil, para 4 mil, para 3 mil. Puta, a gente foi em lugares que praticamente ninguém foi, cara. A gente foi 2 vezes a Sobral, 3 vezes a Teresina. Aí falando não que eu não saiba que Belém fica no norte, né? Mas a gente foi a Belém, a gente tocou no interior, cara. Tocamos em Itabaiana, em Lauro de Freitas, Camaçari, Vitória da Conquista, Ilhéus. A gente tem um alcance ali de alguma maneira que é incrível, cara. A gente tocou no Castro Alves, onde o Gil e Caetano tem disco ao vivo, sabe? E aqui no Rio a gente tocava para 50 pessoas. Em São Paulo a gente tentou muito entrar. A gente fez muitos shows. Porra, para 30, 40, tocava no hangar para 80. E eu não sei por que a gente nunca entrou. Então eu preferia, se você comparar a Europa com o Nordeste, fica difícil, mas se comparar a Europa com a maior parte das cidades fora do Nordeste, cara, a receptividade era incrível na Europa. A gente vendia disco, vendia merchandising, camiseta, a gente se bancava, ficava lá 3 meses tocando, né? Eu ficava 3 meses escrevendo. Um alcance muito, muito bom, cara. Saudades. Saudades Europa. Dá pra dizer que você conseguiu, né? Tipo, mesmo que seja por um tempo, viver da música. Cara, eu vivi. A gente, por exemplo, a gente ia para lá, a gente ficava 3 meses.
a gente conseguia meio que apagar. Eu conseguia, cara. Eu sou extremamente ansioso e inseguro e tal. Mas quando a gente estava lá, a gente meio que apagava o Brasil, assim, sabe? Olha, quando a Uhum. gente, a gente vai passar 90 dias aqui, quando a gente voltar, a gente vai ter tipo R$ 5 no bolso, sei lá. Mas agora pensa, cara, quanto custa se você fosse viajar de férias 90 dias na Europa para 6 pessoas em 14 países? É um dinheiro inimaginável, assim, sabe? Uhum. Então a gente vivia de música, cara, vivia de música, eu escrevi um livro, dois dos meus, três dos meus 4 livros são escritos na Europa, menos o Esporro. Os outros três eu escrevi lá. Então tinha é óbvio que tinha riscos, mas a gente tinha uma idade que a gente era imortal, né, cara? Quando você é mais jovem, você é imortal. Você não fica pensando que vai ficar doente, que não tem plano de saúde, que Sim. não tem seguro, tá porra nenhuma, cara. Então a gente vivia, cara. A banda começou ali em 97, né? E eu só fui arrumar emprego em novembro de 2001. E mesmo assim a gente continuou tocando. Então aí, durante uns 5 anos, cara, eu não tinha emprego. E vivia disso, vivia da banda, vivia da gravadora, das camisetas, e, sabe, a gente conseguia levar, sabe? Ah, legal, cara. E é uma história que você tem pra contar e uma Ah, vitória, né, tem, cara? É cara, difícil. tem, cara. Quantas pessoas querem viver de arte e não conseguem, né? E não é Mesmo uma que questão. tiver, mesmo que tenha sido por um tempo, mas, pô, fantástico, cara. Quem é que pode falar que conhece tantos países e pode ligar agora, pô, mas, sei lá, vou para Berlim amanhã, tem quem te hospede, vou para Paris, tem quem te hospede. Cara, experiências nos shows. Você vai ler o livro aí e tem muito mais história depois. Eu até estou escrevendo, estou um pouco travado aí no livro novo, estou um pouco. Estamos tratando da terapia sobre Aham. isso, assim, porque deu uma, deu uma travada mesmo, assim, porque é difícil vender livro, né, cara? É difícil que as pessoas leiam, aí eu fico Sim. muito. Estou muito em dúvida se faço, se não faço. Deu uma travadona, assim, preciso talvez voltar, empolgar de novo. Eu tenho vários textos pro quinto livro, sim. Tá mais para pronto do que não. Pô, legal, cara. Eu espero que dê certo. É o Eu famoso também bloqueio espero. criativo. Não é, pior que não é. É um bloqueio. É, é um bloqueio meio psicológico, eu acho. Uhum. De achar putz, que talvez seja. Será que essas histórias são importantes? Será que tem alguém interessado? Será que não é muito pequeno? Não, eu acho que você tem que pensar o seguinte: é importante pra você? Não, eu ouço isso o tempo inteiro. Na terapia, nos amigos mais próximos, falam assim, fazer se você está afim de fazer. Para você. Exato. Eu sei disso. Então, a hora que essa coisa entrar. Porque o criativo não é. Tipo, eu escrevi um montão assim, tal. Aí eu acho que eu parei uns 3 meses, sem uma palavra. Quando eu vim aqui uns mês atrás, tal, e eu escrevi um texto, foi muito rápido. Mandei para um monte, algumas pessoas, não, tá ótimo, tal, pode, pô, continua, não sei o quê. Então não é criativo, é mais de cabeça, sabe? Uhum. É mais psicológico, mas precisa ser. De eu fazer para mim, né? Exato. É o É. que eu mais ou menos faço aqui também, né? Tipo, esse podcast aqui, ele não tem um alcance Não, eu tô gigantesco ligado, ainda. é difícil, a concorrência gigante, Exato. Então, assim, imagina. tipo, se eu for me focar muito nisso, eu não Não faço. faz, não faz, não faz. Eu tô É, numa fase em que eu tô meio questionando isso, esse é o problema. Eu sei que não pode. é, Eu já sei que não pode. e só pra deixar claro, eu também às vezes me questiono também, Pois né? é, pois Se é, eu, se tipo, será que tá valendo a pena esse tempo que eu tô investindo aqui? Mas aí pois é. depois eu tô, tipo, eu gravo um episódio muito foda, que nem esse que a gente tá gravando aqui agora, eu falo, E aí pô, você dá uma empolgada, né? dá uma empolgada, cara. Eu Tipo, acho que você a hora fala, que eu empolgar ali com o livro, começar a ver as fotos, voltar para as fotos, voltar a escolher, essa parte ela é meio divertida, assim, de escolher foto, de jogar foto fora, falar, não, isso aqui não vai aham, ir.
esse cartaz é muito lindo, precisa estar numa página inteira. Esse cartaz, esse flyer aqui é feio, vamos tirar. Esse flyer aqui, vamos botar tipo 10 na mesma página, uma colagem. Pô, esse aqui, putz, eu preciso arrumar um dinheiro porque esse cartaz aqui é tão lindo que ele precisa entrar em colorido. Eu tô com esse drama também, de falar, porra, isso aqui é tão lindo, não quero botar preto e branco, sabe? Então, essa parte é divertida, cara. É que nem gravar. É que nem gravar quando você vai gravar. E você fala, puta, vou pensar na segunda guitarra, na terceira, e vamos dobrar, e vamos pensar nos pedal, esse aqui cabe um efeito X, aquela música cabe outro efeito, essa daqui. Essa parte é divertida. É que tem umas partes difíceis, assim, Uhum. e que ainda precisam ser azeitadas. Mas quando você chega lá no final, tem umas partes bem divertidas, que são A- boas, sim. Aqui no podcast, a parte mais divertida que eu acho é gravar. É gravar, Agora, né? Eu gosto editar de eu acho um gravar saco. música. Editar é chato, né? Editar, eu particularmente acho um saco, né? Eu sei que tem gente que gosta muito. É, Eu eu tipo, acho faço difícil porque tem que também. fazer. É, eu não sei editar áudio, não. Eu edito o texto o dia inteiro, né? Mas É, áudio é mais difícil. pra quem trabalha com texto, né? Eu sou Tem- editor, na verdade. Eu não faço, há 15 anos que eu edito, né? Que eu edito uma capa e tal. E te digo depois aonde. Prefiro não falar no programa. Porque Não, tranquilo. Eu também vou não falar tem. onde eu faço trabalhos hoje em dia Eu também. acho que misturar não tem a ver. Mas, Exato. mas eu edito uma capa meio conhecida, assim. Então, eu passo 8 horas ao dia. No fim de semana agora eu passei 10 horas cada dia. É isso que eu faço, assim. E tem também. Só que eu prefiro, particularmente, eu acho mais fácil eu escrever do que editar o texto de outra pessoa. Imagina. Eu gosto de escrever só quando é mais pra mim. Tipo, Aham. o livro é meu e eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Aí é mais Ah, fácil. sim. É, É, mais fácil. ainda mais que assim, ao mesmo tempo, essa é outra, outra questão para terapia. Ao mesmo tempo que eu nunca assinei com uma editora grande, que eu pudesse ter uma estrutura maior de divulgação, de estrutura de distribuição e tal, o independente, como né, os 4 livros eu lancei pela minha parada aqui, a Tamborete, te dá uma liberdade muito grande nesse aspecto criativo. No aspecto de estrutura, é foda, é bem difícil, porque você tem que sair de, tipo, eu já fiz, assim, de 30 dias de turnê literária. Então você sai o caixeiro viajante, sabe? Uhum. Tem até as inspirações lá fora no Harry Rollins, o Diallo Biafra fazia. Tem um cara que eu hospedei, esse é undergroundzão pra caramba, que ele é colunista da Maximum Rock and Roll, aquele fanzine californiano, o Michael Bord. E ele é de Nova York. Ele ficou aqui em casa, cara, aqui na Zona Norte, no subúrbio, que engraçado. Foi meio peculiar ele chegando aqui, né? Tipo, 50 graus no Rio de Janeiro, ele chegou todo de preto, com chapéu Nossa. preto, assim, tipo, tipo, parecia um cara do Sister of Mercy, assim, perdido aqui no calor do caralho. Eu Então, não esses posso caras. falar nada, porque quando eu viajo pro Nordeste, lá também faz um puta de um calor. E É, aí, e minhas roupas são todas pretas. Eu chego lá, pô, minha família fala, mano, não sei como é que você aguenta. pois Mas é, é cara. Ele meu deu uma estilo. morrida aqui. É. Esses caras foram uma inspiração para eu fazer viagem de livro, sabe? Nesse livro novo, eu pretendo contar, assim, um pouco de como foi pensar nos livros, nas turnês, botar os cartazes. O Flock, que é o baixista do Jason, fez. Tem um monte de cartaz lindo, especial para turnê, sabe? Então, esses caras foram inspiração. Ele falou, pô, eu vou fazer uma turnê literária. Ninguém faz isso, cara. E eu saí de várias maneiras, tocando. Eu fiz uma turnê em que eu tocava guitarra e pessoas da plateia liam partes do livro, sabe? Que louco. Eu fazia uma trilha sonora, assim, eu fiz isso em vários lugares, vários lugares. Então, eu fiz de várias maneiras, cara. Eu já toquei músicas do Jason com bandas no Nordeste. Olha, tô indo lançar o livro, vamos inventar um negócio. Então, eu fiz isso em Maceió, em João Pessoa, em Campina Grande. Vamos em Lagarto. Eu fiz uma jam session com o pessoal do Lacertai, que é uma banda muito foda. E
Puta, cara, o livro, a música te leva nos lugares aí muito malucos, cara. Você vai ler o livro aí, acho que você precisa ler. Vai, Não, com certeza eu vou ler, cara. puta, vai, tem as paradas malucas aí. Porque a gente foi para as turnês da Europa sem a formação original, né? As pessoas não podiam ir por alguns motivos e a gente teve que trocar. Então, o cara que foi com a gente na turnê de 2001, ele quase morreu. Você vai descobrir no livro. Caraca, mano. Hum, quase morreu afogado na Eslovênia. Tá louco. É um pânico total, eu nem gosto de lembrar. Mas é Nossa, quase imagina. morreu mesmo. Então você. Eu lembro, cara, daquela banda de metal da Inglaterra que 3 caras morreram em Aracaju. Eu lembro só dessa porra da nossa viagem que o Heron quase morreu. Nossa. Deve ter- É o tipo de perrengue, cara, que você Não, lembra, mas que você é. gostaria de apagar, né? Pensa os caras sair da Inglaterra pra fazer turnê e três quintos da banda morrer afogado, cara. Tá Tá louco, louco. entendeu? Melhor, Isso. É, melhor pensar em coisas positivas. pois é, vamos. Aqui pra gente ir pros nossos momentos finais, tem mais um livro Aham, que eu quero falar dele aqui, que é o Esporro. E isso. como foi que surgiu a ideia pra fazer esse livro? Qual foi a sua inspiração? Cara, eu não lembro se teve uma inspiração. Olha, teve um pouquinho assim, no começo dos anos 90 ali, 92 eu acho, 92, Aham. saiu o livro Barulho, do Barcinski, do André Barcinski. E eu lembro que só tinha banda gringa. E eu era muito engajado nas coisas nacionais, tipo, eu não ouvia muito, tipo, eu não conhecia Bad Religion, No Effects, eu conhecia Cólera e Garotos Podres e Ratos Porão, sabe? Então eu curtia as bandas do Rio e tal. E eu lembro do Barcinski falar, porra, que não. Você leu o Barulho, não? Não, ainda não. É um livro essencial. O cara tá relançando agora com uma reedição incrível, com acho que são 40 páginas a mais, com fotos e tal. Bom, é um livro que vale a pena ler, sim. E aí eu falei, porra, eu vou fazer um negócio parecido, mas só com banda brasileira. E aí eu conto as histórias do underground aqui no Rio, em 92, 93, 90, tem alguma coisinha de 94, aquele começão ali em que a gente, eu, por exemplo, acreditava em tudo, assim, tinha muita fé no que eu fazia, e de ter sonhos também, né, cara? Ser jovem tem essa parte que é irada, assim, em que eu preciso voltar a acreditar em umas coisas, a ter uns sonhos, e que é ótimo também. Então Sim. foi isso, assim, esse livro é mais maluco, cara. Tem umas histórias aí que você parece que são inacreditáveis, Uhum. mas aconteceram. Você vai gostar. Conto as histórias de umas 14 bandas, se eu não me engano, cara. Eu, inclusive, nessa época tocava numa banda chamada Sutiã Xiita. Tem umas histórias malucas nossa aí Claro. também. Tem foto. Esse livro é bem bonito. Acho que ficou bem. O visual, o design dele é muito legal. Já tinha, querendo ou não, você já tava ali com uma pegada bem jornalística, né? Contando histórias Pois de é, outras já. bandas. Já, isso aí eu comecei o livro, eu estava na faculdade já. Não, eu já tinha me formado, eu acho. Mas eu já escrevi, cara. Comecei a escrever em fanzine lá em 90, eu acho. Foi uma greve da escola e eu comecei a fazer um fanzine. Fazia um fanzine que chamava Gnomo da Tasmânia. Mas aí Claro. fiz vários outros, escrevi em muito lugar, escrevi em várias revistas, no Panacea, na Rock Press, na Dinamite, escrevi para a revista da Transamérica, escrevi para muito lugar, cara. Um dos primeiros projetos assim, de reportagem que eu escrevi foi na faculdade e foi falando de bandas undergrounds aqui da minha cidade. Pois é. Daí você daí acaba expandindo, né? É, tipo, são contatos que eu consegui naquela época que eu tenho até hoje, Pois né? é, Pessoas com quem eu faço até parceria, inclusive até aqui no podcast. maneiríssimo. Tem que ser. Tem sempre que ter as parcerias. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a sua presença aqui Muito obrigado. no programa. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa como foi para mim.
E eu quero deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, onde as pessoas podem acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Pronto. Cara, os discos com Jason que eu fiz são 4 álbuns e tem mais 3 EPs virtuais. Tem muita faixa que só tinha saído na Europa, só tinha saído no Canadá e tal. Então quem for nas plataformas tem tudo lá, dá pra ouvir as coisas já sem mim e comigo, é sempre um prazer. Eu tenho 4 discos solo, desde que eu saí do Jason, tenho 12 clipes. Os meus discos, você acha 3 nas plataformas e 1 no Bandcamp, leonardopanco.bandcamp.com. Os 4 discos estão no Bandcamp, e aí se quem tiver paciência, dá pra baixar os encartes, são lindíssimos, são sempre muito bonitinhos. Ainda existe o 3º disco meu, Sombras, que inclusive, talvez se alguém aí gostar, a bateria do disco foi gravada pelo Barba, que é do Los Hermanos, e é um disco muito bonito também, um disco que a gente fez como trio, e ele ainda existe em versão em cassete, eu ainda tenho aqui, quem quiser comprar pode me achar no Instagram, Pancolino, né? Pancolino, Pancolino. E, cara, dá uma caçada aí, tá tanto disco meus aí, tem os livros ainda disponíveis para ouvir, para comprar, né, para ler, para ouvir não. Um dos livros está esgotado, mas todos eles são acháveis no estante virtual, até se alguém não quiser comprar comigo, tem usado no estante virtual, mas eu ainda tenho 3 deles. Então, o do Jason e o Esporro, eu tenho bem pouquinho, cara, tipo 20 cópias. O Superfícies, que é o 4º, é que tem um pouco mais. Legal. Mas é isso, cara. Tá tudo por aí. Tem disco, livro, cassete, clipe. Tem muita coisa. Tem uma outra coisa que é incrível que tá saindo agora. A gente não falou. Eu toco no primeiro DVD da Pitty. Ela gravou uma música do Jason no primeiro DVD. E tem eu e o Flock tocando. Eu que lancei o disco da banda dela antes da carreira solo, né, o Em Coma. Então a gente tem uma conexão ali. Tocou em Salvador várias vezes, tocou em São Paulo umas 3 vezes também, juntos, na turnê deles quando eles saíram de Salvador para lançar o disco. E tá sendo, isso foi 20 anos atrás, tá sendo relançado agora uma caixa lindíssima. Então o disco foi remasterizado pelo Jack Endino lá em Seattle. Então ela gravou uma música do Jason, dá para me ver no YouTube aí a participação no DVD, dá para ouvir as músicas agora nas plataformas. O disco chama Espelhos, esse que saiu agora tem, cara, 2 meses talvez. Tem cover do Devotos, do Queens of Stone Age, Beatles, tem Jason. E tá saindo agora uma caixa, LPs com cassete, tem tudo muito bonito também. Quem curtir Pitty aí, que quiser dar uma olhada, admirável chip novo, agora de 20 anos, que ela tá em turnê, inclusive. No show agora do The Town, sábado. Quando vocês tiverem ouvido já vai ter acontecido, mas é a turnê desse disco o DVD em que eu participo. Te agradeço demais. Obrigado. Tamo junto, meu velho. E Valeu. portas abertas pra retornar em outros momentos. E, galera, Espero lançar o livro novo e a gente fala só dele. Maravilha, combinado. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, cliquem no botão de seguir aqui no Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube. Se inscrevam no canal, deixem sua curtida e me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, agora X, Carvalho_Alf. Lá vocês vão saber de tudo que acontece no podcast e também vão poder trocar uma ideia comigo. A gente se vê por lá. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.